combustão do metano. Esse componente, essa espécie química, esse combustível encontra importância porque ele é o principal componente, o principal constituinte, na verdade, do gás natural. E o gás natural tem uma importância bastante grande no cenário energético mundial. Dá uma olhada, por exemplo, nessas duas figuras que são balanços energéticos, ou seja, é uma representação da matriz energética do lado esquerdo mundial e do lado direito da matriz energética brasileira, né? Então veja, matriz energética mundial, o gás natural aqui representa, né? O gás natural representa aqui em torno de 22%, tá? Da fonte de energia, na verdade, né? Da fonte de energia disponível no mundo, tá? Enquanto no Brasil o gás natural é 13%, né? O gás natural no Brasil é bastante usado na indústria, né? A gente tem gás natural produzido em território brasileiro, mas também importado, né? E também é bastante usado como gás natural veicular, tá? Apesar de ser pequena a parcela, ainda é usado como gás, também é usado como gás natural veicular, tá? E aí, repetindo, né, o metano é o principal componente do gás natural, chegando dependendo da fonte, né, onde se obtém o metano, varia talvez números médios em torno de 85 a 95%, tá? De metano em gás natural, tá bem? A cinética química do gás natural, por isso, né, pela sua importância, ela é muito estudada, tá? Foi estudada desde do princípio, né? Começou a se estudar a cinética química mais detalhada, então desde final da década de 70, a década de 80, e ainda hoje é bastante utilizada, tá? Existe um mecanismo que é o que a gente vai dar uma olhada aqui, que chama, o mecanismo de cinética química, que chama GRIMEC, tá? GRIMEC, vou colocar aqui, ó. E aí acho que a última versão é a GRIMEC 3.0. Se você der um Google lá com essa palavra, tá? Você vai sair numa página que vai encontrar lá os arquivos, você vai poder obter esse mecanismo, tá? Detalhado, ele está disponível aí para ser utilizado, tá? Basicamente, né, a combustão e a cinética química do metano, ela percorre alguns caminhos principais aqui, tá? Aqui é um diagrama de reação química, né? Um diagrama que percorre, onde demonstra quais são os principais caminhos da espécie química até do CH4, né? Do metano até ser completamente oxidado para CO2. Isso aqui em temperatura alta, né? Isso aqui em alta temperatura, 2200 Kelvin, tá? Pressão 1 atm. Isso daqui é para combustão estequiométrica, né? Isso aqui é combustão estequiométrica, tá? Combustão estequiométrica. Bom, então, basicamente, o metano ele reage com 3 radicais, né? A hidroxila, o radical hidrogênio e o radical oxigênio, formando CH3, né? Por algumas reações. E a partir daí, o CH3 tem talvez dois caminhos principais, formando CH2O e formando o CH2, que depois se decompõe, né? Em CH2 em fase gasosa, CH, e aí também forma o CH2O. Então o CH2O aqui é o principal componente, né, o principal intermediário da formação do CH4, tá? Da decomposição do CH4. Depois passa para o radical HCO, né? Radical HCO, depois para monóxido de carbono, depois para dióxido de carbono, tá bem? Então essas são as principais reações aqui, tá? O mecanismo GRIMEC, na verdade, ele é composto por várias reações, né? O mecanismo GRIMEC 3.0 são 325 passos elementares, né? Passos elementares de reação, tá? Entre, se eu não me engano, 53 espécies químicas, tá? Tá ok? A gente vai ver um detalhe um pouco daqui a pouco sobre ele, tá? Se a gente olhar aqui uma outra reação em baixa temperatura, aqui mais baixo que 1500 Kelvin, veja que tem algumas diferenças, tá? Essa reação principal ia por formaldeído, que é essa espécie química aqui, né? A alta temperatura. A baixa temperatura também vai por formaldeído, mas forma outras rotas aqui, tá? Por etano, né? Rota por etano, que depois se decompõe em acetileno, depois em CO e CH2, e também uma rota
e também uma rota aqui que eventualmente forma metanol, né? Forma metanol e o radical do metanol CH3O, tá bem? Depois ainda forma, né, o formaldeído, decompõe para HCO, que é o principal componente nesse passo de reação, monóxido de carbono, para aí sim ser decomposto em dióxido de carbono, tá? Perceba uma característica aqui, né? Nesse mecanismo que é amplo, que é grande, né, são 325 reações reversíveis, né? Ele contempla a cinética, né, o sistema H2O2, né, porque todas essas reações da hidroxila, né, do radical oxigênio, do radical hidrogênio, né, etc., para a formação da água, né, que está aqui de certa forma, tá? Mas não está exemplificado aqui o produto água, mas forma água aqui, né? Está aqui incluída na cinética do H2 O2, tá? Também está incluída aqui a cinética de combustão do CO, né? Do CO com O2, né? Essa cinética de combustão do CO com O2 também está incluída aqui, né? Muito provavelmente representando esses passos finais aqui do mecanismo, tá bem? Representando esses passos finais do mecanismo. É óbvio, então, que o mecanismo como um todo, né, ele contempla muito mais reações do que só essas, mas essas fazem parte, né, de um mecanismo maior, tá bem? Aqui tem um exemplo de um dos arquivos, como é que esse mecanismo, na verdade, é organizado, quais são esses arquivos de entrada, isso no formato, um formato já bem conhecido, né, desde a década de 80, 70, 80, que é o formato Kim, tá? Depois esse formato ou esse conjunto de bibliotecas, ele virou um conjunto, enfim, ele é comercializado por uma empresa chamada Reaction Design, mas não vem o caso. Vem o caso que esse formato ainda se mantém e é muito utilizado ainda em uma série de aplicações em combustão, tá? Então, basicamente, o que a gente tem nesses arquivos de entrada são quais são os elementos que são constituintes de todas as reações químicas, ou seja, oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio e ar. Ar aqui é uma espécie química também. Quais são as espécies químicas aqui utilizadas? Veja, eu vou dar alguns exemplos. H2, hidrogênio monatômico, oxigênio, O2, OH e etc. Né? Tem lá o CH4, tem o CH3, tem uma série de espécies químicas que formam esse mecanismo. E aí sim, agora começam as reações. Ó. Aqui está a primeira reação química, que é 2O mais M, gerando O2 mais M, né? Ou seja, isso aqui é uma reação reversível. E assim seguem uma série de reações, né? Aqui é a reação 2, aqui é a reação 3, aqui é a reação 4, e assim sucessivamente são, como eu já falei, 325 passos elementares, então estão todos aqui, mas se você acessar lá, der um Google no GRI Mac 3.0, você vai sair lá, vai achar a página que está exemplificado e está lá uns arquivos de entrada desse mecanismo, tá? Lembra esses três parâmetros aqui, né? Como a gente já viu, eles são o fator pré-exponencial, tá? O expoente da temperatura e a energia de ativação, tá? E a energia de ativação, tá ok? Outro arquivo também acompanha esse mecanismo, que é importante, né? É que para cada espécie química dessa daqui, né? Para cada espécie química dessa daqui é preciso um banco de dados de termodinâmica, né? Na verdade, esse banco de dados de termodinâmica ele é isso daqui, ó. Para cada espécie química, ó, veja, oxigênio monatômico, O2, hidrogênio, H2, etc, etc. Né? Enfim, esse arquivo continua para as 53 espécies, tá? Só tem um pedaço dele aqui. Para cada uma delas tem um conjunto de coeficientes de um polinômio, tá? E a gente vai ver em outro vídeo esses polinômios, tá? Mas esse aqui é um conjunto de coeficientes de polinômios que vai do coeficiente do polinômio de baixa temperatura, né? Entre 200 e 1000 aqui, né? Baixa temperatura. Entre 200 e 1000, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coeficientes. E entre 1000 e 3000, então, são mais 7 coeficientes, tá? Mais 7 coeficientes. Então, esses coeficientes, é possível obter qual é o CP da espécie química I
qual é a entalpia da espécie química I e qual é a entropia da espécie química I a partir desses coeficientes, isso aqui tudo como uma função da temperatura, tá bem? Como uma função da temperatura. Então é dessa forma que um programa enxerga e entende qual é esse mecanismo, tá bem?